Velocidade CBN. Oferecimento Santander Select. Invista com uma assessoria personalizada. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Velocidade CBN, o seu podcast sobre Fórmula 1 e automobilismo. Eu sou André Neto, apresentador do programa, e hoje está no ar a edição do dia 26 de maio para a gente falar muito sobre o GP de Mônaco da Fórmula 1, uma prova tradicionalíssima, mas que nesse ano teve novidades, pelo bem e pelo mal. Hoje comigo eu conto com a participação do Leonardo Félix, meu colega aqui do Auto Esporte, e do nosso grande convidado do dia, o Geraldo Rodrigues, empresário com uma vida aí no automobilismo, com gerenciamento de vários pilotos brasileiros que despontaram no automobilismo aqui no Brasil, lá fora, na Fórmula 1. A gente vai falar bastante sobre a trajetória do Geraldo, sobre todas as experiências que ele teve no mundo do automobilismo. E antes, a gente vai falar sobre Fórmula 1. Vou começar o programa de hoje para a gente falar sobre essa edição do GP de Mônaco, que teve uma novidade importantíssima, que foi a introdução de 2 trocas de pneus mandatórios. A gente tem uma corrida bem diferente, com as equipes fazendo estratégias não muito usuais em Mônaco, andando bem mais devagar do que o normal. Então, antes de tudo, Geraldo, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela participação aqui com a gente no Velocidade CBN de hoje. Queria saber o que você achou dessa corrida de Mônaco. Te agradou essa mudança que foi feita? Você gostou da prova? Bom, primeiro, obrigado por me convidarem a estar aqui, é um prazer. Primeiro eu vou perguntar, teve corrida em Mônaco? Tem essa questão. Eu acho que até o Albon pediu desculpa para a assistência, e eu que sou da velha guarda do automobilismo, não dá para ter uma corrida assim, né? Não dá para você dizer que você tem que fazer 2 paradas, cadê a tua estratégia tem limite, é quase censurar, né? É meio censurar a corrida. Então eu não gostei. Foi muito bom para a McLaren, para o Lando principalmente, que classificou bem e teve uma performance, mesmo com pressão ali do Leclerc, que ele não cometeu nenhum erro. Então, mas eu não gostei. Eu acho que na NASCAR, como referência, a gente há pouco estava conversando sobre isso. Eu tive uma equipe na NASCAR, né, por quase 5 anos. E a gente tem carro longo e carro curto. Então, o circuito é menor, você corre em estádio, né? A gente corre em estádio, com um carro mais curtinho, entre eixo curto. A Fórmula 1 tem tanto dinheiro, deveria ter 2 tipos de carro. Então, o carro normal, para o ano todo, e um carro para Mônaco, ou outra pista que fosse um pouco mais travadinha, né? Eu acho que era o caminho. Agora, falar que tem que fazer 2 paradas, eu sou contra. Essa história do Albon pedindo desculpa para o público foi uma questão que me pegou bastante, assim, dos próprios pilotos saírem envergonhados, assim, do que foi a corrida, do que a Fórmula 1 apresentou em Mônaco, que é uma corrida que, historicamente, acho que você não consegue desatrelar a Fórmula 1 em Mônaco. É uma pista muito icônica. Sim. Acho que todo o glamour da categoria da Fórmula 1 e de Mônaco andam muito juntos nesse sentido. E além do álbum também, o George Russell saiu muito bravo na corrida, saiu falando que deviam pegar um caminhão-pipa e sair molhando a pista antes, que eles podiam correr, quem sabe, com os carrinhos de Lego que andaram em Miami, para ver se dava alguma emoção, se os pilotos tinham alguma chance de ultrapassar na pista. E acho que o Russell também foi protagonista nessa corrida, no sentido de que ele ficou tão irritado com a situação dele ficar preso atrás das Williams, andando devagar propositalmente para poderem fazer o pit stop sem perder posição, que ele tomou um drive-thru de punição propositalmente, passou o Albon na pista e foi embora. Sim, e funcionou. Ele fez o drive-thru e voltou na frente do Albon. Quase um rallycross, né? Que você tem o Joker, a curva mais curta, que você pode usar uma vez. Ele fez o Joker da Fórmula 1. E é muito polêmico, né, isso, porque sempre a gente ouve as críticas. Pô, deram uma ordem para o outro passar, deram uma ordem para o outro tirar o pé, a vida inteira. Rubinho com Schumacher, essa cena com o Berger e tudo mais. E essa corrida foi um tal de deixa passar, agora pera, agora devolve. Não gostei. Foi difícil, foi uma corrida que foi difícil de assistir. Léo, agora te trazendo para a conversa, seja muito bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Quero ouvir sua opinião também. Você gostou? Qual foi a sua impressão desse GP de Mônaco remodelado que a gente teve em 2025? Não, o Geraldo foi muito feliz no comentário dele, também achei horrível.
lembrou momentos tétricos da Fórmula 1, né, de outras experiências que a gente estava até lembrando aqui antes de ir pro ar, como, por exemplo, aquela classificação do GP da Austrália de 2016, não foi? Que era Sim, era um por vez. A cada 2 minutos eliminava um piloto e virou uma loucura. Em 2005 teve uma outra classificação caótica no GP da Austrália, que eles uniram a pré-classificação com a classificação na mesma sessão, e aí virou uma classificação de 3 horas de duração, uma coisa horrorosa. E eu acho que esse GP de Mônaco meio que vai entrar para a história como um desses momentos muito ruins da história da Fórmula 1. Eu sou muito contrário a esses excessos de artificialismos, que aqui a gente teria que fazer um programa só para falar sobre isso, acho que não é o caso, né? Mas eu tenho muita resistência a alguns artificialismos, como o próprio DRS, a própria regra de ter um pit stop obrigatório, eu já sou contrário. Mesmo? Sim, existem grandes atuações na história da Fórmula 1 antes do reabastecimento, da era do reabastecimento, em que os pilotos conseguiam fazer uma corrida inteira sem parar para trocar pneu. Então, quando você faz um pit stop obrigatório, você tira da jogada a possibilidade de alguém tentar fazer uma corrida inteira sem parar. Era um pouco da época dos pilotos cerebrais, né? O cara não era o mais rápido, e a gente teve vários exemplos, né, nesses anos todos de Fórmula 1, que não era o mais rápido, mas chegava a vencer corrida e chegou até a vencer, tem alguns que até chegaram a vencer campeonato. Exato. Por esses motivos, porque o cara pensava, falava, vou chegar a essa, vou chegar a essa, vou chegar a essa, e acabava levando o título sem ter ganho uma corrida, ou tendo ganho uma corrida só. Exatamente. Enfim, eu sou favorável da corrida o mais natural possível. Mas eu acho que assim, uma parada obrigatória eu acho que faz parte do jogo. Hoje eu entendo, tá certo. Mas eu acho que nesse caso, assim, pesaram a mão. Realmente virou um show de horrores. O que você mencionou, né? O Russell ter passado propositalmente o Albon cortando a pista e aceitado o drive-thru porque saberia que seria pior ele devolver a posição, acho que é um sintoma do que foi essa corrida. Agora, na parte positiva, né, quem pode, né, sorrir nesta corrida é a McLaren, né? A McLaren, com certeza, conseguiu mais uma vitória, né, com o Lando Norris. Outro lado positivo é que eu acho que o Lando Norris ressurgindo no campeonato é uma boa notícia, porque o nível de domínio que a McLaren está tendo nessa temporada... eu até fiz as contas aqui. A McLaren venceu 6 das 8 primeiras corridas e marcou 319 pontos. Esse começo de ano da McLaren ele só não é melhor que o começo de ano da Red Bull em 2023, que eles venceram... Ganhou basicamente 24 de 25 corridas. Exato. E a Mercedes de 2019 e a Mercedes de 2015, que também foram anos em que a equipe Mercedes dominou o campeonato completamente. E o que aconteceu nesses anos, 2015, 19 e 2023? Os primeiros pilotos dessas equipes, que eram o Hamilton e o Verstappen, dominaram o campeonato e o campeonato foi muito chato. Sim. Então, se o Lando Norris não se impuser de alguma forma em relação ao Oscar Piastri, a gente pode ter um campeonato chato. Então é bom que ele tenha ali ressurgido e que os dois continuem nessa briga aí parelha, porque pelo menos a gente vai ter uma disputa boa pelo título, porque ao que parece o campeonato do ponto de vista de equipe ele vai ser muito dominado pela McLaren. Acho que se tem uma coisa que todo mundo aqui apostaria com certeza é que o campeão do Mundial de Construtores de 2025 vai ser a McLaren, acho que isso está bem encaminhado. Vai estar de laranja no final. Exatamente. Assim, tem a questão agora, próxima corrida, fim de semana que vem, a gente tem Barcelona, tem a questão que os testes de asa flexível vão ficar um pouco mais rigorosos. Tem uma expectativa aí das equipes rivais da McLaren que isso possa diminuir um pouco o rendimento da equipe papaya, mas eu acho que não vai mudar tanta coisa assim não. Acho que o segredo da McLaren está ali naqueles dutos de freio deles, que eles conseguem manter os pneus numa temperatura muito melhor muito mais na janela específica do que as outras equipes. Mas aproveitando já que o Léo puxou o assunto da McLaren, Geraldo, queria conversar com você sobre essa disputa de pilotos, porque... acho que você já viveu de perto também equipes, inclusive como a McLaren, com 2 grandes pilotos brigando por título. E queria saber se você vê algum favorito nessa batalha entre Lando Norris e Piastri. O Norris diminuiu para 3 pontos só a vantagem. Voltou um pouquinho mais na briga pelo campeonato, porque parecia que o Piastri estava se distanciando. Eu tenho 2 respostas. Uma emocional e outra racional. A emocional, Lando Norris Futebol Clube, né? Meu filho Daniel morou com o Lando.
a gente é amigo, ele me deu o capacete dele, escreveu brincando The Boss, e me assinou. Então, assim, o Lando, querido, bom menino. Você que incentivou ele a virar palmeirense também? Fomos nós que levamos ele a primeira vez. Olha só. Inclusive, no segundo ano, ele comeu 3 cachorro-quentes lá e passou mal. Essa era uma dúvida que eu tinha também, porque eu tava em Interlagos esse ano e eu fiquei em dúvida se foi o cachorro-quente ou se foi aquela pizza de 10 que fica fora do estádio, foi o cachorro-quente. Não, então. ele comeu comeu 2 e aí foi comer o terceiro. Ainda falaram, e não é um doguinho, é um dogão, né? Aquele com batata, maionese. Batata ficou doente, né? Então, a última vez que a gente foi agora, sem cachorro-quente. Mas ele virou ele é palmeirense hoje, você acredita? Ele acompanha mesmo. Acompanha, vê. Puta, o Abel adora a Fórmula 1, aí Sim. o Abel foi na corrida, a comissão toda. Então, assim, eu sou fã do Lando. Eu acho que ele é um piloto, além de ser muito bom piloto, é um cara muito do bem, muito verdadeiro, muito limpo, sabe? Uhum. Você não vê ele botando ninguém para fora e tal. Agora, racionalmente, eu tenho que dizer, Piastri é muito bom. O Lando mesmo fala, Gê, toda vez que eu saio, faca no dente, classificação. Toda vez. Se eu não fizer isso, eu tomo o pau do cara. E esse fim de semana ele fez isso. Então, ele tem que estar. Agora, o Lando, por ser um coração talvez um pouco, não vou falar melhor do que o Piastri, porque o Piastri também é um bom menino, mas por ser um coração um pouco mais mole, assim, às vezes ele comete erros sob pressão, né? E ele se cobra muito. O Jenson Button falou uma coisa dele outro dia que eu concordo. O Jenson falou, o Lando pensa demais. Uhum. E isso para um piloto não é bom. Então, assim, ele fala, errei. Em vez de virar a página, o que eu vou fazer para... Né? Ele fica se cobrando. Mas me surpreendeu, ele teve uma pressão do Leclerc boa, né, nessa corrida. Mônaco é uma corrida que você não pode cometer o mínimo erro, né? Se comete o mínimo erro, acabou. Então, eu acho que vai ser um dos dois, tomara que seja o Lando, mas vai ser duro para ele, não vai ser fácil não. De forma alguma, vai ser um campeonato que acho que a gente... Eu até tenho a expectativa de que o Verstappen ainda vai entrar mais nessa briga. Ele ainda está 25 pontos só atrás, não é que ele está muito longe, mas acho que a gente pode ter uma briga legal de 3 pilotos até o fim. E o Norris, isso que você falou da classificação é legal porque o Norris tinha dado declaração esse fim de semana também, antes, né, de ir para a pista, que os sábados costumavam ser o dia dele, que esse ano isso não estava acontecendo. Ele tinha feito a pole lá na Austrália, passou as outras 6 corridas na sequência sem conseguir a pole, agora ele foi pole de novo justamente na corrida em que isso mais importa. O Lando na Fórmula 2, na época que ele estava na Fórmula 2, ele fez um programa de teste de pneu, de treino de pneu de largada e de classificação enorme. Foi uma fortuna que foi investida para ele, principalmente para classificação e largada. Uhum. Entendeu? Ele tinha um pouco de problema de largada na Fórmula 2, aí começaram a fazer esse trabalho, aí o pai dele estava num momento bom, vendeu a empresa, foi muito dinheiro investido em pneu para classificar. Então, eu acho que deu resultado. Tem o payback aí, a questão da largada é uma coisa que a gente ainda critica do Lando Norris, a gente vê ele muitas vezes ainda tendo dificuldade nesse sentido. E nesse GP de Mônaco, o Leclerc emparelhou com ele ali, e ele deu uma fritada ali para não perder a posição ali, que foi meio primeiras voltas foram tenso. Tutum. Pneu quadrado embaixo e até arrumar demora um pouquinho. E naquela sala depois que a corrida termina, que ficam os pilotos do pódio, o Piastri até falou pro Lando, cara, eu achei que você tinha batido na primeira curva. Sim. Eu só vi a fumaça branca subindo, falei, ele bateu. Mas o Norris segurou, mas foi uma largada meio esquisita. E foi, não sei se vocês repararam, foi fumaça do dianteiro e do traseiro. Geralmente é do dianteiro só, né? Quando é uma pisadinha, travou muito de trás. Travou as 4, sim. Travou as 4. Antes de eu passar para o nosso próximo assunto aqui, para a gente falar um pouquinho do Gabriel Bortoleto, para você que está assistindo a gente no YouTube, não se esquece de deixar o seu like aqui, que ajuda muito a gente a divulgar o episódio. Deixa aqui nos comentários também o que você achou desse GP de Mônaco. Acho que todo mundo tem alguma opinião sobre o que aconteceu nesse domingo. E claro, se inscreva no canal da CBN para você não perder nenhum episódio do Velocidade CBN. Ativa o sininho também, que ele vai notificar você quando tiver episódio novo. Para você que está escutando a gente nas plataformas de áudio, também não esqueça de deixar a sua avaliação aqui do nosso podcast. E claro, de compartilhar com todo mundo, divulga para a família, para amigos, que o episódio de hoje já está muito legal, ainda tem muito mais assunto bom para a gente conversar aqui. E esse assunto bom é o Gabriel Bortoleto. Geraldo, você ajudou muitos brasileiros a entrarem na Fórmula 1, a dar esse passo inicial. Então você viu muitos jovens começando nesse mundo, que é um mundo de muita pressão, de muito holofote, e que, querendo ou não, é um passo grande e é o passo do sonho desses pilotos. Como que você está vendo esse início de temporada do Bortoleto? Acho que
essa corrida em Mônaco dele, ele fez para mim o que seria uma das manobras do ano naquela ultrapassagem no Antonelli no hairpin. E aí, na sequência, para mim, o Antonelli devolveu uma das ultrapassagens no ano também, porque é muito difícil você passar na Portier. Sim. E o Antonelli conseguiu fazer a manobra. Acho que o Gabriel foi pego muito de surpresa ali. Concordo. E não conseguiu ter tempo de frear, conseguir fazer a curva. Mas queria saber de você que já acompanhou pilotos iniciando essa trajetória do Gabriel, como que você está vendo esse começo dele na Fórmula 1? A Fórmula 1 é muito difícil para a parte psicológica de qualquer atleta, né? Eu sempre falo, quando chega na Fórmula 1 deixa de ser esporte, passa a ser um business, né? É uma pressão de todos os lados, da imprensa, né? Da família, dos patrocinadores, será que eu vou estar aqui o ano que vem? Né? A gente já teve histórias aí no passado com outros pilotos brasileiros que sofreram isso, e eu acho que até agora o Gabriel tem feito um muito bom trabalho. Eu vou contar uma coisa em primeira mão aqui no podcast da CBN, que eu ainda não comentei, mas quem levou o pai do Gabriel para ter a primeira reunião na Audi, na Sauber, fui eu. Olha só. Apesar que ele é gerenciado pelo Alonso, tudo... E na época ele tinha contrato com a McLaren até, né? Então, ele era do Junior Team McLaren, e aí por isso tinha essa... É melhor não falar, não vamos ver e tal. E nessa época, quem era o CEO do projeto Audi era o Andrea Seidel. Sim. Que saiu da McLaren, que era muito amigo do Gil de Ferran e era bastante meu amigo também. Então eu falei com ele, nós fomos ter a primeira reunião lá, e por incrível que pareça, eu nunca tinha ouvido isso. O André falou, se ele terminar em top 3 na Fórmula 2, entre os 3 primeiros da Fórmula 2, eu garanto dele sentar no carro o ano que vem. Não era nem o título? Nem o título. Eu nunca vi nos meus 40 e poucos anos aí de gerenciamento, o cara garantir uma coisa dessa, né? E aí, mesmo assim, eles acharam melhor esperar um pouco, porque achavam que podia acontecer alguma coisa na McLaren, do Piastri sair e tal. Então, assim, realmente, a primeira reunião, eu nunca contei isso para ninguém, mas agora ele já está lá, está tudo bem. Eu posso contar agora para vocês que fui eu que levei. E fico muito feliz de ter dado certo, né? É que, assim, gerenciamento de carreira é uma coisa que você tem que ser meio como um guarda-costas. Você não pode aparecer, mas você tem que estar efetivamente ali para a hora que o teu cliente precisar, para proteger, para ver o que está errado, para tirar do lugar, né? Então, hoje o Alonso cuida dele. Na verdade, não é bem, né? O Alonso é o dono da empresa, mas tem as pessoas que cuidam. E eu estou super feliz de ele estar lá em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu acho que, assim, ele tem feito um trabalho muito... O Hülkenberg não é bobo, o Hülkenberg é um piloto excepcional. Então, ele já classificou o Hülkenberg algumas vezes. É lógico que tudo a gente tem que analisar, o que aconteceu, blá, blá, blá. Mas, at the end of the day, como dizem os americanos, você está lá no final, na frente do cara, você está na frente do cara. Quanto à ultrapassagem, eu acho que ele foi um pouco ingênuo, na minha opinião. Porque ele ultrapassou, ele deve ter ficado tão feliz na hora que ele ultrapassou, que ele falou, vou fazer a próxima, vou abrir. Então, ele foi fazer a tomada para... E o Antonelli, que é... de 18 anos ele não tem nada, ele meteu o carro aí e falou, não, daqui você não vai voltar, você me deu, não é o X, é o Y que ele fez, mas ele fez, entendeu? Então, eu acho que se o Gabriel fosse um pouquinho mais experiente, ele ia ter feito até mais devagar, travado mesmo, fechado, o cara, na saída para a entrada do túnel, ele tem uma retomada mais forte e conseguir abrir um gap. Mas corrida, cada corrida para mim significa mais de 15 treinos. Tá? Cada corrida que um piloto, em qualquer categoria, o piloto faz uma corrida, vale mais do que fazer 15 treinos sozinho ou com outras pessoas. E com certeza esse erro ele não vai cometer mais. Ele vai ultrapassar e ficar de olho no espelho, aqui, e deixar as abertas né? para ninguém poder botar do lado. Léo, queria te ouvir também sobre a corrida do Bortoleto, sobre o fim de semana no geral. Eu acho que as declarações do Bortoleto ao longo do fim de semana foram interessantes, porque ele teve um TL1 e um TL3 em que ele andou bem mais atrás do Hülkenberg, mas ele falou durante o fim de semana que eram treinos importantes dele não bater, para ele não prejudicar a classificação e não prejudicar o TL2 também dele. E no TL2 e na classificação ele andou muito perto do Hülkenberg, foi por muito pouco que ele não passou junto para o Q2 também. E querendo ou não também, essa batida na primeira volta... Obviamente que você não quer bater, você não quer perder uma asa dianteira que tem um custo elevado também, mas no fim das contas, em termos de estratégia, até que funcionou, porque por conta disso ele ainda acabou na frente do Hülkenberg. Exatamente. Coisas desse GP, né, que a gente estava falando anteriormente. Eu acho sim que o desempenho dele foi bom. O Mônaco é uma pista realmente muito complicada.
E o parâmetro dele é alto. O Nico Hülkenberg é um bom piloto, é um piloto realmente muito bom. Eu sempre lembro como o Hülkenberg dominava com facilidade o Kevin Magnussen. Que também não é qualquer coisa. No ano passado na equipe Haas. Então, eu acho que o Bortoleto tem feito assim, um bom trabalho. É muito difícil analisar. A gente já falou sobre isso aqui. É a pior equipe do grid. É muito complexo, sabe? A janela de oportunidades é muito pequena. É muito pequena. Então, mas infelizmente é o que é. E eu acho que, em comparação com o Hülkenberg, ele tem sim feito um bom trabalho. Faltam experiências como essa que o Geraldo falou ali da ultrapassagem e tal, de permitir o troco. Mas essa corrida foi tão caótica, tão discrepante que aconteceu isso, né? Ele caiu lá para trás, só que isso permitiu que ele se reaproximasse do pelotão, já tendo feito uma parada enquanto todo mundo ainda não tinha feito. Então, no fim das contas, o que era muito ruim virou um benefício para ele. Mas no fim das contas, a Sauber, os dois chegaram acho que nas duas últimas posições. O Hülkenberg ainda tomou a única ultrapassagem da corrida do Stroll ali no fim. Não sei se chegou a ver, que a transmissão nem mostrou. Foi a única ultrapassagem da corrida. O Stroll deu um passadão por fora no fim da reta do túnel pra cima do Hülkenberg, porque o Hülkenberg ia terminar logo atrás do Gabriel. E aí ele tomou esse passadão do Stroll. Então eles terminaram em antepenúltimo e último lugar. Então, enfim, infelizmente é o lugar que a Sauber ocupa hoje no grid. Mas é legal, assim, até você falando isso, eu lembrei de uma coisa que eu acho que é legal os nossos telespectadores e ouvintes né, escutarem. Uma vez eu estava conversando com o Ed Jordan sobre Fórmula 1, sobre ter equipe, né? Eu sempre gostei dessa parte também, eu sempre tive o sonho, não de ter uma equipe de Fórmula 1, mas depois fui ter uma equipe na NASCAR e tal, e ele falava, o Ed Jordan me chamava de Jerônimo, para tirar sarro, é Jerônimo, eu falei, Jerônimo, o mais difícil de uma equipe de Fórmula 1 é o segundo ano, não é o primeiro, porque o primeiro você teve um ano inteiro para preparar o carro, e aí você começa. No segundo, você tem que fazer direito, esse ainda é pequeno, e começar a preparar o carro do ano seguinte. Então é difícil, dinheiro, difícil controlar os engenheiros que estão na fábrica. E eu acho que a Audi fez a coisa certa. Primeiro ano que nós vamos tocar, a Sauber, põe tudo que está sobrando aí do ano passado, a gente vai mostrar, porque a Audi nunca entra para brincar, né? Em nenhuma categoria que a Audi entrou até hoje, entrou para brincar. Então eu acho que eles fizeram certo. Em vez de tentar fazer um carro de metade do grid, ele falou, vamos participar e vamos trabalhar no carro do ano que vem. Então, por isso que a equipe também está tão ruim, né? Você vê que falta muita coisa. E querendo ou não, o corpo diretivo do que vai ser a Audi, de fato, está começando agora também, né? O Jonathan Whitley, que veio da Red Bull, começou recentemente, não estava nem desde o começo do ano. Era o Mattia Binotto ainda, que respondia como chefe da equipe Sauber. O Binotto agora está em outra função. Essa mudança do Andrea foi surpresa também, porque tiraram o Andrea da McLaren e o cara alemão, né? Sim. E de repente, do nada, nunca nem se soube o motivo, tiraram ele e colocaram o Binotto, né? Que até poderiam trabalhar junto, um ser CEO, outro team principal, né? Como tem o Zac Brown e o Andrea na McLaren. Mas, coisas da Fórmula 1. E aí, enfim, acho que é óbvio que a Audi está muito mais preocupada em 2026 com mudança de regulamento, com motor novo que eles têm que desenhar e planejar do que com essa temporada. Mas, Geraldo, eu queria passar agora, que a gente já limpou tudo que dava para falar do GP de Mônaco, para falar um pouco mais da sua carreira, das histórias que você tem no mundo do automobilismo. A gente estava conversando aqui um pouco antes, você falou que seu pai trabalhava com TV, com rádio. Sim. Eu queria saber da onde que você começou a trabalhar com automobilismo, a trabalhar com carreira de pilotos, como que veio como que o mosquitinho da velocidade chegou até você? Então, eu vim de uma família de classe média baixa e meu sonho sempre foi correr, mas eu não tinha dinheiro, né? Eu ia lá no kartódromo, via corrida, mas eu ficava só na vontade. E aí acabou que eu montei uma loja de roupa, surf shop, chamava Pacific Shore. Graças a Deus essa loja foi crescendo, a gente conseguiu ter algumas lojas. E aí comecei a ter um pouquinho de dinheiro, falei, agora eu vou correr. E aí fui lá, comprei um kartzinho e comecei a correr. Cara, eu era muito ruim. Muito ruim. Sem experiência. Muito ruim. Então, assim, eu era dedicado. Né? Então, assim, num brasileiro eu terminei em quinto, mas eu vou te falar assim, porque eu me dediquei muito, porque eu fui inteligente, não fui rápido, sabe? Então, aí eu falei, cara, eu quero trabalhar com isso, é meu sonho, eu vou trabalhar com isso.
E aí, por causa da loja, a gente tinha uma confecção. Eu falei, vou começar a fazer uniformes para corrida. Olha só. A loja chamava Pacific Shore, eu montei uma empresa de uniformes chamada Reunion Uniformes. Uma marca que eu vi numa viagem, achei legal, a marca Reunion. Falei, eu acho que é Reunion Uniformes. Só troquei, tinha um quadradinho no meio, passei a ser um quadradinho com as cores da bandeira do Brasil. E eu atendia, nessa época eu fazia uniforme para muita gente, comecei a fazer uniforme para o Rubinho. Com quantos anos o Rubinho tinha nessa época? O Rubinho estava na Fórmula 3. Fórmula 3? É. E aí eu comecei a fazer as coisas para ele, comecei a fazer as coisas para Arisco, fazia para as Paquitas e tudo mais, e o negócio foi virando um cliente importante. Aí, quem era meu sócio nessa empresa de uniforme era o Bruno Minelli, que era uma marca bem bacana naquela época. Era assim, você não tinha muito roupa importada, então era chique você ter. O Faustão andava com a seta, o Ingo Hoffmann no capacete. Era meio como ter um Marlboro no capacete, era ter a seta do Bruno Minelli, porque ele escolhia muito os pilotos. E aí o Bruno, como a gente corria de kart junto, o Bruno falou, eu falei, vem ser meu sócio na empresa de uniforme, você faz a parte de camisaria, calça, e eu faço a parte de jaqueta, t-shirt, que é o que eu fazia na Pacific Shore. Então era o nosso hobby paralelo. Você que chegou no final do ano, o Bruno falou, Maurício Gugelmin, que eu patrocino, como o Bruno Minelli, está precisando de alguém para arrumar patrocínio aqui em São Paulo. Eles são de Curitiba. Você não quer falar com eles? Eu falei, porra. Trabalhar com Fórmula 1, você está de sacanagem. Claro, né? Beliscando. Assim. Aí fui ter um jantar com o Alceu, irmão do Maurício, e com o Maurício. E, inclusive, tem uma coisa que também eu acho que eu nunca comentei em nenhuma entrevista, mas que uma das primeiras perguntas que eles fizeram, você conhece o Flávio Gomes? Porque né, eu chamo o Flávio Gomes de filé, porque no kart eu dou pau nele. Então, o Flavinho era assim, eles queriam ter proximidade, porque o Flavinho metia o pau no... Típico do Flavinho, meti o pau no Maurício. Bom, acabou a conversa, no dia seguinte eu atendi o Rubão para ver negócio de roupa. Daí eu fui lá, fui pro teu Rubão, acho que eu vou trabalhar com a Fórmula 1. Como assim? Pô, contei a história. Ele falou, você tem certeza que você vai querer trabalhar com isso? Você acabou de casar e tal. Eu falei, cara, é meu sonho, eu vou trabalhar com isso aí. Ele falou, peraí, antes de você resolver isso, o Rubinho vai para Macau, Fórmula 3. E eu não posso ir, Arisco paga tudo, eu não posso te pagar. Mas Arisco paga tudo para a tua viagem, você não quer ir com ele, ele gosta tanto de você? Falei, deixa eu falar com a minha mulher, ver se ela deixa, e eu vou. Aí fui para Macau com o Rubinho. Quando eu voltei de Macau, na verdade esse ano o Rubinho já estava na Baroni Rampante, já estava fazendo Fórmula 3000. Ele correu em Macau, mas ele estava fazendo Fórmula 3000. Quando eu voltei de Macau, o Rubinho falou pro Rubão, puta, eu queria que o Geraldo ficasse sempre comigo, fosse nos meus treinos e tal. E aí que tudo começou. Então, assim, na verdade, quem me deu a primeira oportunidade foi o Maurício, apesar de eu não ter trabalhado com ele. E depois eu acabei indo trabalhar com o Rubinho. Ninguém fazia esse trabalho de gerenciamento no Brasil, não tinha um empresário de corrida. Então, o que eu fiz? Eu mal falava inglês, por sorte minha mulher falava muito bem. Naquela época tinha o fax, não tinha e-mail. Então eu recebia qualquer proposta, contrato, eu passava para ela, ela escrevia tudo para português, passava para mim de volta se eu estivesse viajando, se fosse em casa ela me ajudava. E o Ayrton ajudou muito também, ele pegou o Julian Jacob na época, tinha saído a maior empresa de gerenciamento chamava IMG, International Management Group, que era assim o meu sonho, né? Eu falei, pô, um dia eu vou trabalhar na IMG. Ele tirou o Julian Jacob de lá, porque o Julian cuidava do Prost dele. Você imagina? Complicado. Complicada a história. E aí, ele chegou um dia, eu perguntei para ele, Ayrton, eu não sei nada, contrato de licenciamento, quanto que cobra do capacete. Ele falou, Julian, ajuda o G. Aí pronto. Aí foi uma aula, né? Até hoje tenho muito respeito pelo Julian, somos amigos. Ele continua gerenciando carreira, né? Mas cuidou de muitos pilotos importantes. Então ele me dava um contrato como referência, tampava as coisas confidenciais, eu ia estudando, aí conseguimos, né, fechar o contrato da Jordan, aí eu me virava no box com os irlandeses lá, tanto que eu falo irlandês melhor que inglês, australiano também, porque tinha muito mecânica, então era, né, good day, aquelas coisas de australiano, e foi aí que eu comecei. Então tenho que agradecer muito o Rubinho, né, pela oportunidade. Sem ele eu nunca teria chegado onde eu cheguei. Só que depois de que passaram uns anos, eu acho que eu tinha um horizonte que eu achava que eu poderia trabalhar com mais pilotos. E o Rubinho era muito ciumento.
Como todo piloto, ciumento com tudo. O capacete dele ninguém mexia, só eu e ele. Então, se tinha que fazer uma foto para a revista, eu levava lá, ficava esperando, pegava o capacete, trazia, mas ninguém mexia. E ele, quando comentei de fazer alguma outra coisa, ele não curtiu muito. A gente estava num momento difícil, a gente teve 2 anos bem complicados na Jordan, quando o Ed Irvine chegou, o Ed Irvine era irlandês e tal. O Rubinho pôs na cabeça que ele tinha motor melhor, que começou... O Gary Anderson, que era o mentor dele, era irlandês também. Então ele começou, do próprio Gary, sentir. Chegou no primeiro ano, eles reduziram drasticamente o salário. Para o último ano, eles deram só espaço para a gente. O Rubinho não tinha mais salário. Meio como punição mesmo. Porque o Ed Jordan não queria renovar o contrato. Eu pedi para ele, acredita em mim, o Rubinho está amadurecendo, ele é muito novo e tal. Então ele deu espaço só para a gente. Quando chegou no ano, ele falou, olha... Não dá mais. Não dá mais. Isso no final de 96, né? No final de 96. Eu sou péssimo para data, tá? Então pode me corrigir. A gente vai colocando as marcas isso que temporais ele tá falando é entre 95, 94, 95 e 96. 94 e 95 foi quando o Irvine correu junto com o Barrichello. Na verdade, o Irvine entrou no final de 93. Sim. E eles correram juntos até 95. A Irvine sai da Jordan para ir para Ferrari e o Barrichello fica na Jordan mais um ano, 96. E o Rubinho dava pau em todo mundo que sentou lá. Então, eu tenho a impressão de que o Rubinho não perdeu pro Irvine em nenhum ano na... Não, eu vou te falar o que aconteceu. Ele estreou em Suzuka. E ele tinha mais de 12 mil quilômetros de teste da Bridgestone naquela pista. E Suzuka é uma pista que nem Interlagos. É cheia dos buraquinhos, sabe? Que você enfiou ali, é um décimo. Freou aqui, é outro décimo, né? Tem o café, tem o lago, sim, tem as referências. Então, ele tomou um pau do Irvine lá na Suzuka. E aí, emocionalmente, que é uma parte que do Rubinho é muito importante, né? Ele começou a ficar, assim, não pode ser... Porque ele tinha dado pau em todo mundo. Do Capelli até o... Acho que italiano foram uns 4 que passaram por lá, né? Então aquilo começou, e ele, em vez de segurar isso para ele, ele começou a extravasar essa história. Não pode ser, o freio. Ele reclamava que o motor do carro dele não tinha final de reta. Fomos descobrir que ele deixava o pé encostado no freio, em vez de botar do lado. Tinha um engenheiro português na Peugeot, o Leonel. Um dia eu peguei ele e falei, Leonel, me ajuda, cara. Preciso achar alguma coisa, porque isso está fazendo mal para ele. Leonel falou, eu vou trabalhar nisso esse fim de semana. E ele procurou. Telemetria, aqueles carros eram 4 bics que você tinha. Volante, freio, transferência. Não era como hoje você tem 78, sim, né? O piloto respirou 4 vezes na curva 3, né? Era mais ou menos assim. Então, era muito difícil de você ver. E ele falou, Geraldo, descobri. Como ele vem na história do kart, de frear contra o pé, depois que ele tira o pé, ele não põe o pé para o lado, ele fica com o pé encostado. O que acontece? A temperatura do motor aumenta porque ele está trabalhando um pouquinho freado. Uhum. Quando chega no final da carreta, perde a potência. Esses 3, 4, 5 cavalos que ele perde, que é bastante, é por causa disso. Então depois a gente conseguiu botar um encaixe para o pé, que tinha uma dobradinha assim. Então quando ele punha o pé, ele ficava apoiado e ele não tinha... Não apoiava no freio em si. Então, bom, chegou no final daquele ano, ferrou. Eu falei, puta, o que a gente vai fazer? Aí começa a pensar, eu falei, nossa, o Rubinho deu um pau no David Coulthard na Fórmula 3. A última corrida, o Coulthard podia chegar em terceiro e o Rubinho tinha que ganhar, ainda o Coulthard era campeão. E o Coulthard fez uma cagada, fez uma besteira na largada, caiu para, acho que 9º. No final ele chegou em 8º, o Rubinho chegou em 4º. E o Rubinho foi campeão em cima do Coulthard. Eu falei, pô, tinha acabado de anunciar Jack Stewart vai ter uma equipe, vou falar com esse cara. Ele lembra do cara que ele enfrentou. Aí liguei para o Gil, e eu falei, Gil, você tem o telefone do Jack Stewart? Ele falou, Gê, eu não posso dar o telefone do Jack Stewart para você. Eu vou dar do Paul, que é o filho dele, você conversa com ele. E o Paul era quem tinha a equipe efetivamente na Fórmula 3000. Ele era o dono da equipe. Aí eu liguei para o Paul, ele é um cara sensacional, somos super amigos até hoje, inclusive depois da morte do Gil ainda a gente ficou mais próximo, né? Tem um negócio muito legal também na história quer dizer, legal na morte não, mas os amigos do Gil, a forma que eles protegem e cuidam da Ângela e dos meninos, a gente tem um grupo assim. E aí eu liguei pro Paul e falei, Paul, deixa eu te falar uma coisa, cara, você está fazendo uma equipe nova, você precisa de um piloto experiente.
o Rubinho está sem contrato. O Rubinho precisa de um mentor, como ele tinha o Gary Anderson no começo da Jordan. Ele precisa ter alguém que ele respeite. Se ele não respeita, não adianta. Se ele não respeita o engenheiro, não adianta. A minha relação com o Rubinho sempre foi muito boa porque ele me respeitou muito, sabe? E muita gente em volta não respeitava. Né? Ele, não era no mau sentido. Ele escutava, mas não ouvia. Né? As pessoas que dependiam dele, muita gente da família. Tal, então, a sambadinha, eu acho a coisa mais horrível do mundo. Né? E assim, a família inteira achava legal, eu achava horrível aquilo. Eu falei, se você faz isso, eu sou seu patrocinador, eu tiro o patrocínio. Essa eu não consegui vencer, porque eu era o único que falava. Mas a gente era muito franco um com o outro. Falou, você errou, cara, vai lá, pede desculpa pro cara. Bom, aí eu falei com o Paul falou, como é que é a Ford no Brasil? Eu falei, a Ford é super grande no Brasil. Tá bom, vou falar com meu pai, você pode jantar essa semana tal, em Londres? Eu falei, posso. Eu vou falar com meu pai, vamos ver se ele topa jantar com você. Aí ele me ligou no outro dia, falou, vamos quinta-feira no restaurante tal, meu pai quer te conhecer, quer jantar com você. Bom, imagina, né? Foi quase como a minha primeira reunião com o Ron Dennis. A minha primeira reunião com o Ron Dennis, a minha perna tremia tanto que quase batia no tampo da mesa, né? Mas, jantar com o Jack Stewart. Qual que foi mais difícil, jantar com o Ron Dennis ou com o Jack Stewart? O Jack Stewart é completamente diferente, né? O Ron Dennis, quando você senta na frente, naquela época, sentou na minha frente, ele não olhava pra minha cara, ele ficava assim. Sabe? Eu era o índio brasileiro que queria arrumar alguma coisa, né? Essa é uma outra história para um outro podcast, porque teve Não, dá pra gente fazer uns 10 episódios aqui, só contando história aqui. Vamos trazer ele toda semana. Porque o Ron Dennis aprontou uma bem boa com a gente, mas depois isso é para um outro dia. Aí o Jack não, o Jack é um gentleman. Pra você ter uma ideia, acaba o jantar, no dia seguinte você recebe uma carta assinada de punho, Sir Jack Stewart, muito obrigado, Geraldo, foi um prazer jantar com você, envelopada e tal. Eu tenho essa carta guardada até hoje, né? E aí eu falei, Jack, olha, é assim, 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 o Rubinho, posso te falar, ele é um baita de um piloto. Contei o que o Martin Brundle tinha me falado num café da manhã. Um dia eu sentei com o Martin Brundle para tomar café da manhã, ele corria com o Rubinho na Jordan, dos que trocou. Eu falei, Martin, fala a verdade para mim, porque o Rubinho, para mim, é o melhor piloto que tem. Você andou com o Ayrton, você andou com o Schumacher e eu andou com o Rubinho. Me explica quem é o Rubinho. Ele falou, Di, se o carro tiver do jeito que ele quer, ele é muito rápido. O problema é que se não está exatamente como ele quer, ele toma 3 décimos dele mesmo. Ele já senta. E era pura verdade. Saia bem na sexta-feira, primeiro treino, era alegria o fim de semana. Ia mal, era fogo de segurar. Era patada para todo lado e não. Aí eu conversei isso com o Jack, falei, se tiver um mentor como você, com certeza você vai poder te extrair o melhor do Rubinho. Aí ele falou, você consegue o Paul já me disse que a Ford é importante no Brasil, você consegue uma carta da Ford? Eu falei, eu vou tentar. Quem que era o vice-presidente da Ford no Brasil? Luc de Ferran. Olha só. O pai do Gil. Aí conversei com o Luc e tal, e a gente conseguiu essa carta, eu enviei por fax para eles, uma carta que a Ford dizendo que valia muito a pena ter um piloto brasileiro para ser embaixador da marca, tal. Aí, cara, assinamos com a Stewart 3 anos. É um contrato que, naquela época, era muito bom. Eram cifras assim, muito seguidas, porque a Stewart entrando com a Ford por trás, para poder contratar o outro piloto, já era uma cifra grande, então puxou a cifra do Rubinho para cima, era muito melhor do que, assim, mais do dobro do que ganhava na Jordan. Tinha aumento anual, eram 3 anos de contrato. Então eu fiquei super feliz, fiz esse contrato. Aí eu peguei um dia e falei, vamos sair para jantar? Eu e ele. Aí eu falei, Binho, eu vou sair. Porra, por quê? Eu falei, cara, eu não concordo com muitas coisas que acontecem. E não vou entrar em detalhes aqui, não eram dele especificamente, mas de pessoas ao redor. E está me fazendo mal isso, está indo contra o meu coração. Então eu vou sair. Mas olha, você está aí, garantido os próximos 3 anos, arrebenta. Acabou esses 3 anos, você já vai ser um cara rico, você parar aí, você já pode aposentar. E acabei saindo. Aí, nesse ano que eu saí, eu já ajudava o Tony, eu levei o Tony Kanaan, porque o Tony Kanaan eu patrocinava. O pai dele tinha falecido, eu levei o Tony para Barrichello Racing, né? Foi eu que fiz a aproximação do Tony com o Rubinho naquela época. Aí eu peguei o Tony, o Luciano Burti já tinha me procurado, ele estava indo para a Fórmula 3, e o Ricardo Zonta estava correndo na Draco.
E o Morini comentou comigo sobre o Ricardo Zonta, que achou ele muito bom. Que, por sinal, vou dizer, o Ricardo Zonta, dos pilotos que eu trabalhei, para uma volta de classificação, o piloto mais rápido, eu trabalhei com 63 pilotos. E o Zonta ganharia dos 63. É. O cara era muito rápido, cara. Muito rápido. O Jack acabou com a vida dele, né? Por uma série de fatores. Né? Um acidente que ele teve em Silverstone, estourou o disco de freio e tudo mais. Craig Pollock, team principal e manager do piloto que era companheiro dele. Bastidores de Fórmula 1 é mais um outro podcast. E aí o Rubinho não curtiu, não gostou, eu sei que ele não gostou, mas eu peguei os três, peguei o Zonta, o Burt e o Tony. E naquele ano os três foram campeões. O Zonta na Fórmula 3, a gente tirei o Zonta da Draco, levei ele para Supernova, né? Porque assim, não ia ser campeão se não sentasse na Supernova. E ele foi campeão em cima do Juan Pablo Montoya, as pessoas não lembram disso. Verdade. Que é outro que, assim, se não fosse vagabundo, era para ter sido campeão do mundo a vida inteira, né? Se não comesse tanto, não dormisse mal, tal. Montoya, para mim, era outro cara fora da curva. Ele era muito talentoso. Muito talentoso. O Zonta foi campeão em cima dele, o Luciano Burti foi campeão de Fórmula 3 e o Tony foi campeão de Alpha Boxer. Uhum. Oi, Geraldo, eu queria inclusive aproveitar que a gente teve 500 milhas de Indianápolis esse fim de semana para perguntar um pouco sobre a sua parte de carreira nos Estados Unidos com a Indy, com o Tony também. Sim. Porque, pelo menos para mim, a 500 milhas de Indianápolis é um dos maiores, realmente, é um dos maiores espetáculos do mundo. Sim. Esse fim de semana voltou a ter casas completamente cheias, né? 100% dos ingressos vendidos. O Palou ganhou pela 5ª vez na temporada, ele está dominando completamente lá. Mas eu queria ouvir dessa parte um pouco também do Tony, da sua experiência lá. E se você realmente sente também que as 500 milhas são uma coisa muito única, assim, não só no automobilismo, mas no esporte em geral. E o Tony, só para completar, o Tony ele teve uma saga até conseguir ganhar as 500 milhas. Né? Tony, inclusive 2012 foi... no meio da resposta eu vou contar sobre 2012. 2012 foi o ano que o Barrichello correu com o Tony na mesma equipe, né? Quando o Franchitti foi campeão, que eles pararam a corrida, o Tony estava liderando. Ah, sim. Por causa da chuva. Sim. Aí voltaram a corrida, ainda meio barro, meio tijolo de temperatura. Aí deram mais, sei lá, 10 voltas e terminaram e o Franchitti foi campeão. Sim. Aquela corrida era do Tony. Se era para parar, era o Tony que tinha sido deveria ser campeão. E aí ele ganhou no ano seguinte, né? No seguinte. Foi mais ou menos o que aconteceu com ele quando ele foi da Alfa Boxer para a Fórmula 3 na Alfa Romeo, que ele ganhava de prêmio com a corrida de Alfa Romeo. Primeira corrida ele fez a pole. Chegou no grid, veio um engenheiro da Alfa Romeo, pluga lá, pip, fecha, vai embora. Larga. Puta, chegou em sexto. Ficou louco da vida. Falou, vamos lá, o que aquele cara mexeu no meu motor? Tava bom pra caramba. Entramos no caminhão da Alfa para falar com o Nicolo, que era o chefe da Alfa. Aí ele vira assim, Tony, fala assim, Tony, esse é seu primeiro ano, ainda não é o ano para você ser campeão. Caramba. Desse jeito. Caramba. Máfia, capo da máfia ali, né? Daqui a pouco você vai ser campeão. E essa corrida foi a mesma coisa, sabe? Se ele fosse americano, não ia ficar... Apesar que o Dario também é escocês, mas assim, era Ganassi, tinha muita política. Aquela corrida era do Tony, já em 2012. Tanto que em 2013, ele numa equipe que o Jimmy Vasser entrou de sócio, né, com o Cal Coven, numa equipe relativamente nova. Ele trouxe o engenheiro dele para a equipe. Ganhou as 500 milhas, num carro que não era Penske, que não era Ganassi, né, que não era nenhuma das equipes tradicionais, né, era na KV. Mas a minha passagem pelos Estados Unidos foi muito mais antes de eu morar lá do que quando eu fui morar lá, quando ainda o Tony estava na ativa. Olha aí, vai anotando, produção, vai anotando aí. Vai ter mais um podcast um dia que eu conto a minha história com o Tony. A gente teve um problema pessoal aí no meio do caminho, quando ele fez o primeiro casamento dele, e eu fiquei 2 anos afastado do Tony, por razões pessoais, não minha nem dele. E aí, assim, depois eu voltei, teve um outro problema que ele pisou na bola comigo, na história de quando saí da Andretti, que eu também conto outro dia, mas depois a gente voltou a ser muito... É que nem filho, Tony, sabe? A gente fala quase que todo dia, troca mensagem, mas ele era tipo assim, é o único piloto que eu cuidei da parte financeira, eu não gosto de cuidar nem da minha parte financeira. Quem cuida da minha parte financeira é a minha irmã, eu não gosto de mexer com dinheiro, não sei mexer com dinheiro, não sei fazer planilha. Se você falar para mim, faz um Excel, eu não sei fazer. Na minha época eu não tinha Excel, tinha no máximo uma calculadora...
como chamava? XP? Não, XP não, HP, máximo. E aí o Tony me ligava, às vezes falava assim, uma das engraçadas foi esse. Ele falou, Gê, pô, eu tô precisando comprar um sofá lá para casa, tal. Tudo bem de eu comprar? Comprei uns móveis, fui na loja, vi uns móveis. Falei, pô, o dinheiro é seu, lógico, você quer comprar. Ele estava começando a ganhar dinheiro. Aí ele falou, tá bom, você faz, eu vou mandar um invoice, você faz o wire transfer, por favor? Eu falei, lógico, manda aí que eu faço. Aí chega, Brahman Motorsport, não sei o que lá. Eu liguei para ele, você está comprando sofá numa concessionária, numa concessionária BMW? Daí, não, estou comprando um carro. Assim, Tony, né? Tony. Sempre desse jeito. Então a gente tem uma relação muito, muito próxima. Eu sou super orgulhoso de chegar onde ele chegou, de estar como team principal. Mas teve muita coisa que aconteceu na Fórmula Indy, quando ele foi campeão da Indy Lights, é super engraçado, porque ele tira o colar. Não tinha Hans naquela época, tinha uma espuma, que tinha um velcrinho, que nem de kart. Sim, sim. Para segurar o pescoço. E era ele contra Elinho. E aí ele estava para trás, pô, ele falou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou jogar a pescoceira, vai dar safety car, e aí eu vou encostar para relargar. Só que a hora que ele joga a pescoceira, engancha no airbox aqui do carro e ela não cai na pista, fica batendo aqui, fica aqui em cima. E ele no rádio, puta, não deu certo. Então assim, tem coisas muito engraçadas. O Tony é como filho, é um cara que, apesar de todos esses pequenos problemas que a gente teve na vida, como a gente tem como um filho, né? Sim. Para ter esse amor, assim, de ter um com o outro. Então, foi muito legal a minha passagem. Eu acho os Estados Unidos um lugar bem bacana de você ser piloto. Acho que é bem mais valorizado o piloto hoje no Estado. Hoje não, sempre foi nos Estados Unidos. Tem muito mais memória do que na Europa, né? Na Europa é o dia de hoje. Chegou um cara aí, um russo com mais grana. Cuidado que ele vai sentar no seu lugar. Então é bem mais complicado. Então assim, a próxima vez que o Tony pisar em São Paulo, aí eu já mando mensagem para vocês dois pra gente combinar de fazer um episódio, os dois juntos aqui pra gente falar. Vamos, que ele não vai poder mentir tanto. Aí vocês limpam as histórias aqui, cada um dá a sua versão, o seu ponto de vista sobre essa trajetória toda. Tem muitas. Queria agradecer a participação do Leonardo Félix da Autosport aqui com a gente. A gente vai fazer um pit stop bem rapidinho aqui agora. Porque o Léo vai sair aqui, a gente vai fazer uma troca, vem a Cris Bertelli, parceira nossa do Geleb, para fazer umas perguntas específicas aí para o nosso convidado, para o Geraldo Rodrigues. Valeu André, valeu Geraldo, obrigado a todos aí pela participação, pela oportunidade, nossos ouvintes também. Obrigado, Léo. Léo mais uma vez da Autosport aqui com a gente. Bom, Cris, seja muito bem-vinda aqui ao Velocidade CBN, sei que você tem perguntas muito especiais para fazer para o Geraldo, fica à vontade, Cris. Geraldo, você falou um pouquinho que você não gosta de fazer gestão financeira, que não gosta nem de olhar planilhas. Então... Eu não sei olhar planilhas, esse é o problema. Né? Agora o chat GPT me ajuda muito, né? Porque eu ponho lá e peço... Não, sabe, é uma coisa assim, eu acho que eu tinha que correr tanto para fazer dinheiro, né? Porque, como eu falei, vim de uma família de classe média baixa e sempre ajudei em casa. Então, o que eu não queria perder tempo olhando o que tem para pagar. Então, sempre tive uma pessoa de confiança que fala, tem que pagar tanto, né? Eu ia te perguntar isso. Como que você se planeja, então, para tomar suas decisões financeiras? Então, hoje eu tenho uma pessoa que me ajuda, fora minha irmã, um consultor, né? Depois de tantos anos, né? Porque eu tenho coisas fora do Brasil, tenho coisas no Brasil. Então, ele me aconselha, me ajuda. Mas mesmo assim, às vezes tem umas coisas engraçadas, né? Outro dia a minha irmã que cuida do meu dinheiro estava falando, tem que pagar isso, do cartão de crédito tem que pagar 14 mil. Eu falei, como 14 mil? Ele falou, mas eu quase não gastei, eu viajei no cartão do brasileiro. Eu viajei, quase não gastei esse mês, como é isso? Ele falou, bom, mas você sabe que os meninos, cada filho meu tem um filhote. Aí meu filho, fui ver a estrada do meu filho, sushi King, sushi não sei das quantas, flor, outro sushi, outro não sei o que lá. Aí eu falo, Dani, liguei pra ele, falei, Dani, o que você tá pensando, cara? Você pirou? Ele falou, rapaz, você falou que para alimentação podia gastar. Boa. Então, pra você ter uma ideia como eu administro as minhas coisas, entendeu? Mais ou menos assim. E como que é na hora de tomar riscos, você, com seus investimentos, você pensa em diversificação, personalização? Qual que é a orientação? Você deixa na mão deles, mas qual que é a orientação que você dá? Então, eu sempre assim tentei fazer uma média, de ter uma parte um pouco mais de risco e uma parte mais tradicional, porque como eu falei, né, eu tenho um ombro largo,
né, na família, minha mãe, que eu cuido e tudo. Então, eu sempre tive que ter uma garantia, porque se não for dali, não vai ser de nenhum outro lugar. Né, meu pai faleceu, me deixou dívida, não me deixou herança, né? Então, assim, eu sempre fui de um lado tradicional um pouco mais arriscado. Hoje, na minha faixa etária, eu tento ser mais pro tradicional ainda, porque eu fico olhando o meu futuro, né? Todo mundo hoje vive um pouco mais do que a gente pensava. Eu lembro quando eu me planejei... Ainda bem, né? Ainda bem, graças a Deus. Mas eu lembro quando eu me planejei, quando eu fui para os Estados Unidos, em 2009, eu chamei essa pessoa que me ajuda, eu falei, cara, quanto que eu preciso daqui até eu ter uns 70 anos para poder viver bem e tal? Você precisa ter X. Então eu trabalhei. Juntei aquele X, falei, beleza, agora eu posso ficar tranquilo. Só que 70 anos, né? Hoje todo mundo está vivendo até 80, então tem mais 10 anos para frente aí. Então você tem que começar, eu acho que é muito importante você se planificar, principalmente para essa fase, porque eu vejo a maioria dos meus amigos, né, tendo que cuidar dos pais, não só por atenção, mas ter que cuidar da parte financeira, o seguro médico é muito caro, e eu não quero depender dos meus filhos, eu quero ter eles perto, mas eu não quero ser um peso para eles, né? Então eu hoje sou muito mais tradicional, eu corro muito menos risco, tenho um investimento em parte de imóveis, que é uma coisa um pouquinho mais sólida, né? Que você, no final do dia, o bem está lá, né? Você pode ir lá e tocar, né? Que é só um pouco old fashion nisso, mas de vez em quando aparece alguma coisa que ou um filho ou esse construtor fala, uma oportunidade boa, vamos fazer, se é pouco, eu arrisco. Tá bom, muito obrigada. Imagina, obrigado a você. Cris, quero agradecer pela participação aqui com a gente. Geraldo, muito obrigado pelo bate-papo, pela conversa. Tem muito mais história, dá caldo para muito mais episódio aí com a gente. Pode ter certeza que as portas da CBN estão abertas aqui para mais participações com a gente. A gente vai se falando também para quem sabe você voltar aqui, contar todas as suas histórias com o Tony, contar os bastidores que você tem também com os outros pilotos. A gente falou bastante sobre a parte da carreira do Rubinho hoje, mas... Muito obrigado, viu, Geraldo, pela participação aqui com a gente. Obrigado a vocês pela oportunidade. Eu tenho um pouquinho de história com a CBN quando o Luiz Roberto era repórter da Fórmula 1. E ele começou esse trabalho aqui na CBN. O Luiz Roberto é um grande amigo, merece estar onde ele está. Então, assim, eu sempre tive muito respeito pela seriedade de vocês. Então, é muito legal estar aqui. Eu vim com bastante prazer e até uma honra estar aqui sentado com vocês. É uma honra para a gente receber você aqui também e ouvir tanta história, tanta coisa legal sobre automobilismo, sobre Fórmula 1. Legal. Também não posso deixar de agradecer nossa equipe técnica, porque às vezes eu faço isso e é uma sacanagem com o meu Juliano Fonseca, com a Débora Gonçalves, com o pessoal da nossa central técnica, com a Priscila Gubiotti, que está sempre ajudando a gente aqui também, e que, no fim das contas, é o pessoal que coloca esse programa no ar. Velocidade CBN dessa segunda-feira, dia 26 de maio, está chegando ao final, pessoal. Para você que está no YouTube, não se esqueça de deixar o seu like na saída, de deixar aqui nos comentários qual história você queria ter ouvido a mais aqui do Geraldo. E claro, de se inscrever no canal da CBN, ativar as notificações para você não perder nenhum episódio do nosso Velocidade CBN. Para você que ouviu a gente nas plataformas de áudio, não se esqueça de avaliar o podcast e, claro, de compartilhar esse episódio com seus amigos, com familiares, com todo mundo que se interessa por esse mundo do automobilismo. Sou André Neto, a gente vai ficando por aqui e já deixo o convite porque semana que vem tem Velocidade CBN de novo, porque tem GP da Espanha de Fórmula 1 no circuito de Barcelona, uma das provas mais tradicionais aí também do calendário, uma das pistas mais utilizadas pela Fórmula 1, até a pista de testes da categoria. Sou André Neto, a gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Velocidade CBN. Oferecimento Santander Select. Invista com uma assessoria personalizada.